Olá, saudações, seja bem-vindo para a primeira edição do seu Cefajor Podcast. O Cefajor Podcast é um projeto que tem como objetivo de espelhar detalhadamente as atividades desenvolvidas pelo Cefajor, desde a sua inauguração, seminários, formações, workshops e também as transformações ao longo do tempo que tem vindo a sofrer. E para esta primeira edição estaremos em conversa com o diretor-geral do Cefajor, Icuma José Bamba. Doutor Icuma, seja muito bem-vindo à primeira edição. Obrigado. Pode tratar-me apenas por Icuma mesmo. Muito bom, muito obrigada. O diretor do Cefajor, Icuma José Bamba, já tem dirigido a instituição desde 2020. Que avaliação faz da instituição antes e depois da sua chegada? Mais uma vez, obrigado por esta oportunidade e também parabenizar a equipa pela iniciativa, não é? Que avaliação faço de Cefajor até a minha chegada? É preciso dizer às pessoas que o Cefajor nasce de uma decisão do governo angolano, na altura, fruto de algumas dificuldades que existiam para se formar jornalistas, não é? Estamos lembrados que em 2002 tínhamos apenas o Instituto Médio, que é o IMEL, que dispunha e dispõe até hoje de um curso de jornalismo, e boa parte dos quadros que estava destacado nos distintos órgãos de informação, alguns haviam passado pelo IMEL e outros nem por isso. Acabaram por adquirir a experiência enquanto jornalistas nas redações e nos próprios órgãos. E no mandato do Dr. Hendrick Valneto, entendeu-se que era importante o governo angolano pensar num centro de formação especializado em formar jornalistas. E foi neste sentido que nasceu o Cefajor, isto em 2002. E presumo que de lá para cá, ou pelo menos até 2020, a altura em que eu fui convidado para dirigir os destinos, neste caso da instituição, os objetivos foram cumpridos. Os objetivos foram cumpridos na medida em que vários jovens foram formados pelo Cefajor e boa parte desses jovens acabou por reforçar os órgãos da comunicação social. Eu próprio sou um produto de Cefajor, não fiz parte do primeiro curso, mas faço parte do terceiro curso profissional de jornalismo, e quando nós concluímos o curso, acabei também por ser convidado a integrar o grupo de jovens que fundou a Rádio Escola, não é? Ao longo deste período, mais do que também ter capacitado jornalistas ou ter formado jornalistas, do ponto de vista profissional, técnico profissional, o Cefajor desenvolveu um conjunto de atividades, não é? Estou lembrado que, no quadro da sua responsabilidade, ainda sob a égide do Dr. Mário Costa, o primeiro diretor-geral de Cefajor, foram implementadas um conjunto de oficinas, não é? Ou seja, ir ao encontro dos jornalistas espalhados pelo país, no sentido de poder proporcionar-lhes ações de capacitação diversa. Eu acompanhei ainda esse trabalho enquanto também quadro de Cefajor. Na altura ainda não era formador, mas todos nós pudemos beber um pouco de profissionais com uma estrada consolidada. São vários os nomes que não vale a pena aqui estar a mencionar. Mas havia aqui um equilíbrio entre profissionais, por exemplo, vindos de estrangeiro. Nós tivemos profissionais, professores vindos de estrangeiro, mas também os melhores que Angola havia produzido. No cômputo geral, podemos dizer que os objetivos para os quais o Cefajor foi instituído foram alcançados e, há quem diga, até superados. Muito bom. Pode fazer um resumo das formações que o Cefajor dispõe na sua grelha? Bem, até 2020, a altura em que
eu fui convidado para assumir a direção de Cefojor, o Cefojor contava com uma carteira de aproximadamente 15 cursos, não é? Dentre os quais claramente se destacava o curso profissional de jornalismo e depois também alguns cursos curtos de géneros jornalísticos e outras matérias relacionadas com o jornalismo. Mas, tendo em conta a necessidade de cumprir com o seu papel na sociedade, capacitando claramente um conjunto de outros profissionais ou até proporcionando oportunidades para os jovens, sempre tivemos cursos de superação, como são os casos de informática, o curso de Excel, o curso de secretariado executivo, não é? E não menos importante as línguas, tanto estrangeiras como nacionais, não é? O inglês e as nossas línguas nacionais, com destaque para o Kimbundo e Umbundo e o Kikongo e outras mais. Quando nós chegamos na direção de Cefojor em 2020, entendemos que o objetivo inicial para o qual o Cefojor havia sido instituído estava alcançado. E que era preciso repensar o Cefojor para adequá-lo aos novos desafios. E boa parte de aspectos relacionados com esta necessidade de adequação nós já dominávamos, porque nós fomos formatados enquanto profissionais no Cefojor, não é? Foi então que a equipa da direção, liderada por mim, trabalhou rapidamente num processo de redimensionamento, não apenas para dar um salto qualitativo e também dar um salto, digamos que no aumento do número de cursos que existiam, mas mais do que isso, olhar para as infraestruturas que encontravam-se num estado de degradação avançado, não é? A ausência de equipamentos para poder-se dar respostas aos desafios que na altura enfrentávamos, 2020, e ainda vivíamos o tempo da pandemia também, é preciso lembrar isso. Mas pronto, apresentamos a nossa proposta de trabalho à direção do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Foi aprovado o projeto, enquanto, digamos que, eixos fundamentais deste processo de reestruturação. Entendemos alargar significativamente o número de cursos, saímos de um total de 15 cursos para cerca de mais de 50 cursos. Entendemos continuar, sim senhora, a ser uma instituição que tem como prioridade formar jornalistas, capacitar jornalistas, mas não colocarmos de parte a necessidade de preparar outros especialistas ligados ao ramo, neste caso das ciências da comunicação. E então instituímos os cursos relacionados com as relações públicas, que são também uma especialidade das ciências da comunicação, cursos relacionados com a especialidade de marketing e publicidade, ou publicidade e marketing, cursos relacionados com a especialidade de designer gráfico, e de forma ousada também temos estado a experimentar algumas ações, ainda de forma muito tímida, relacionadas com a especialidade de cinema. Ok? Mas entendemos que podíamos, se calhar, ser ainda mais ousados. Implementamos o que temos estado a chamar de competências de comunicação nas especialidades. Ou seja, o Cefojor hoje posiciona-se como uma instituição que visa continuar a despertar a sociedade, que qualquer profissional que seja um especialista bom num determinado ramo, médico, engenheiro, economista, jurista, contabilista, doutor, em outras especialidades, o que for, precisa agregar esta especialidade à componente de comunicação. Porque, e para aqueles que estão a acompanhar-nos, facilmente poderão perceber que há médicos muito bons,
mas que às vezes acabam por agravar o estado e a condição do paciente por alguma coisa que não devem dizer, mas dizem. Ou até não é a forma mais correta como se dirigem ao paciente, mas se dirigem, não é? Temos aqui o Cefojor para ajudar nesse sentido. Temos o Cefojor para ajudar neste sentido. Se olharmos um bocado para os problemas que existem na nossa sociedade e que acabam por resultar numa crise que esteja relacionado, por exemplo, de um diferendo entre um agente da polícia e um cidadão, vamos todos nós perceber que alguma coisa falhou do ponto de vista de comunicação. É sempre a comunicação. Então, por que não, por exemplo, também, independentemente dos nossos agentes serem, digamos que, treinados nos mais diversos ramos, têm as especialidades militares e outras táticas, mas dar-lhes também a competência à comunicação, para saber abordar o cidadão e perceber que, às vezes, quando os cidadãos têm os ânimos exaltados, ele, enquanto profissional, se calhar tem que baixar o tom de voz, tem que saber o que dizer e não dizer. E então, hoje nós temos estas habilidades. E temos estas habilidades por quê? Porque estamos rodeados de um conjunto de formadores. Primeiro, procurando esgotar, digamos que, as ofertas que temos a nível nacional. E na ausência de um especialista a nível nacional, irmos à busca no estrangeiro ou no exterior, junto dos nossos parceiros, para que, de acordo com a solicitação, de acordo com a necessidade, desenharmos o curso e irmos então ao encontro de superarmos as debilidades que uma instituição ou um singular nos possa apresentar. Ainda sobre as formações podem ser feitas presenciais, on-job e online? Nós damos formação nos 3 domínios. As formações podem ser feitas aqui nas nossas instalações, sublinhando que, a par destas instalações aqui em Luanda, nós temos as nossas instalações no AMBO, mas temos estado também a dar muitas formações on-job. E mais do que as formações on-job, também damos formações ao domicílio. O Cefojor tem grande credibilidade e aceitação atualmente, fruto também da formação do jornalismo. Que mudanças foram feitas para que o nível de exigência e qualidade melhorasse o quadro deste curso? Bem, nós, e quando falo nós, estou a falar de mim, estou a falar dos mais diretos colaboradores, os membros do Conselho de Direção do Cefojor. Nós entendemos que só se pode obter resultados se primeiro existir uma estratégia concreta, não é? E depois definir-se então os objetivos e os valores, portanto, da própria instituição. Não menos importante, tem que se criar condições. Eu disse há instantes que uma das dificuldades que acabamos por tomar contacto tão logo fomos convidados para assumir a direção em outubro de 2020, foi o estado em que encontramos a instituição. E nós trabalhamos dia e noite. Hoje as pessoas entram para o Cefojor, aquelas que conheceram o Cefojor antes de outubro de 2020 e entram para o Cefojor, conseguem perceber que houve uma grande transformação aqui no Cefojor. Todas as salas de aulas, todos os escritórios, todas as casas de banho foram intervencionadas. De igual modo, todos os equipamentos foram, digamos que, substituídos ou atualizados. Só assim é que estávamos conscientes de que era possível estarmos em condições de poder acolher na nossa instituição qualquer pessoa que estivesse interessada em frequentar uma das formações existentes na nossa carteira. Fruto disso, também, podemos considerar que, tal como temos condições para atender os utentes aqui na nossa instituição, temos condições para atender os utentes ou junto das instituições ou então junto das suas residências. E esse trabalho, felizmente, tem estado a ser desenvolvido, não é? E não menos importante, hoje com as tecnologias também, deixa-me aqui dizer que há ainda aqueles que preferem as aulas online, ou seja, as nossas salas todas estão preparadas para isso,
Nós temos as salas com os monitores, temos uma sala especializada exatamente para estes casos de aulas em particular ou até de um grupo de pessoas, mas que prefiram no formato online. Nem sempre é possível, porque boa parte dos utentes prefere vir para o Cefojor e frequentar a formação numa sala de aula. Mas naqueles casos em que um grupo de pessoas, por exemplo, juntou-se e decidiu frequentar a formação à distância pelos mecanismos que as novas tecnologias oferecem, nós tratamos. Há um exemplo muito concreto. Recentemente, uma pessoa amiga lamentou o facto de, já de um tempo a esta parte, ter estado a tentar inscrever-se num curso para aprender a língua quimbundo. E por acaso fez a inscrição, mas o curso nunca arrancava. E o curso não arrancava por quê? Porque nós não conseguíamos preencher a turma, ou seja, no quadro da nossa estratégia há um número mínimo que precisamos alcançar para que possamos iniciar com as aulas de um determinado curso. Para os casos de língua nacional, precisamos de pelo menos 10 pessoas. E então, este utente tem estado já há algum tempo à espera. E eu propus a ele, não é, para que nos ajudasse a identificar potenciais interessados do círculo dele de amizade, e que se ele conseguisse reunir no mínimo 10 pessoas, era possível, portanto, implementar o curso instituindo uma turma. E acabou por acontecer, e por acaso estão a frequentar o curso até por sinal online. Então é um bocado este exercício que temos estado a realizar, sempre para não deixarmos ninguém de parte. De acordo com aquilo que tem estado a acompanhar, qual é o impacto que o Cefojor tem causado à sociedade desde o início, melhor, desde a sua fundação? Bem, eu sou suspeito em falar do impacto que o Cefojor esteja a proporcionar aos habitantes, não apenas de Luanda, como do país de modo geral. Mas, se as pessoas conseguirem perceber que quem está a falar para elas é este cidadão que atende por Icuma Bamba e que chegou no Cefojor também ainda muito novo, como um simples formando, mas que de formando foi requisitado como colaborador e depois trabalhador, e que fez toda uma carreira na instituição e hoje assume a instituição, penso que cada um pode tirar alguma ilação, portanto, do contributo do Cefojor para com a nossa sociedade. Muito bom. Dizer que o Cefojor, ao longo destas 2 décadas, tem crescido, não só em termos de valores, não só em termos de capital humano que tem agregado conhecimento, de relembrar aos nossos telespectadores que foi inaugurado no ano passado uma infraestrutura gigantesca na província do Huambo. Como tem sido a gestão do Cefojor Huambo e o Cefojor Luanda? O Huambo, devo admitir aqui que tem sido um desafio para nós, não é? Aliás, desde o primeiro momento em que tomamos contacto com aquelas infraestruturas, nós procuramos saber se de facto teríamos capacidade para poder explorá-las da melhor forma possível, não é? Mas antes de falar sobre a gestão, poderia nos fazer uma fotografia de como é que é o Cefojor Huambo para aqueles que ainda não conhecem? Eu ia chegar lá, estava exatamente a dizer às pessoas que uma coisa é ouvirem falar de Cefojor Huambo e outra coisa é irem lá e tomar contacto, por exemplo, com a instituição. Estamos a falar de um centro que é enorme do ponto de vista de infraestruturas, mas também é tão bem equipado como muitas poucas instituições do nosso país. O Cefojor Huambo foi pensado em 2012, numa altura em que se entendeu que era importante replicar o Cefojor num ponto diferente de Luanda, e o Huambo foi a província escolhida, mas apenas em 2023, se não estou em erro, foi inaugurado, neste caso, não é?
São várias as razões que levaram a que a instituição ou a obra levasse o tempo que levou, mas o importante é que já está ao serviço dos utentes. E nós, por via de um departamento provincial, temos procurado replicar um pouco daquilo que temos em Luanda no Ambo, se não quase tudo que temos em Luanda no Ambo, mas também implementar algumas ações e iniciativas que vão de encontro com a realidade da localidade, não apenas do Ambo ou dos habitantes do Ambo, mas das províncias à volta do Ambo. Temos o caso do Bié, temos o caso do Quando Cubango, e assim por diante. Por acaso, este ano conseguimos implementar pela primeira vez o curso profissional de jornalismo que está a decorrer no Ambo. A procura podemos considerar ter sido muito boa. Arrancamos com cerca de 90 formandos, não é, no Ambo. E havia uma grande expectativa, uma grande ansiedade. Mas antes deste estágio de termos implementado o curso profissional de jornalismo no Ambo, nós já estávamos a realizar cursos no Ambo como tem sido em Luanda, ou seja, 3 meses depois de ter sido inaugurada, a instituição foi inaugurada em janeiro. Em março nós começamos a implementar algumas formações, ainda que timidamente, não é? Uma das nossas grandes apostas no Ambo tem sido dinamizar as formações no domínio do cinema, porque entendemos que o Ambo deve voltar a constar no mapa nacional como uma província, digamos que com um papel fundamental no domínio da produção de ficção. Para aqueles que são, digamos que do nosso tempo, ou para pessoas com alguma idade, estão recordados que o Ambo jogou um papel fundamental na produção, digamos que de ficção nacional, não é? Boa parte dos conteúdos exibidos, inclusive pela própria televisão pública de Angola, e com bastante qualidade na época, foi produzido no Ambo. E então temos estado a desenvolver um trabalho muito próximo dos grupos de teatro, e muito em breve vamos implementar um conjunto de cursos específicos para potenciar os jovens destacados nos grupos de teatro e não só, para que nos próximos tempos possamos pensar em curtas-metragens, possamos pensar em mini-novelas, mas sempre com um compromisso de transmissão de valores, o resgate de valores, o respeito pelos símbolos nacionais, o respeito pela nossa identidade, e também desafiar os jovens a perceber que se eles têm vontade e há condições para que possam mostrar algum talento, é sempre possível. E nós temos equipamentos. O que estará a faltar é mesmo esta capacidade de alguma ousadia por parte dos jovens, mas felizmente o trabalho está a andar, apesar de eventualmente não parecer, mas está a andar e muito em breve os resultados poderão vir à superfície e ser do conhecimento do público em geral. O Cefajor sempre pensou, não só Cefajor Luanda, e também, digamos agora, não só Cefajor Ambo, mas as demais províncias. Como é que tem sido essa experiência do Cefajor locomover-se com os demais formadores para formar outras pessoas, não é, das demais províncias do nosso país? Ok. Como eu disse, desde a sua fundação, o Cefajor sempre promoveu formações fora de Luanda. Ações de superação, iniciativas diversas, mas estas ações eram essencialmente direcionadas para os jornalistas. A partir de 2020, e também, como eu sublinhei, nós entendemos que o Cefajor podia fazer muito mais pela sociedade, não é? E identificamos um conjunto de debilidades que não há nenhum problema em reconhecer que existem nas nossas instituições. Uma delas está relacionada com o facto de muitos dos trabalhadores
não apenas destacados nas instituições públicas, mas também em setor privado, terem dificuldades em dominar aspectos básicos de leis que regulam as matérias com as quais trabalham, não é? Não menos importante, elaboração de documentos essenciais para as suas atividades. Temos dificuldades de dispor de um relatório bem elaborado, bem produzido, obedecendo os princípios, as normas todas. Temos dificuldades de as pessoas que estejam num balcão, quer de uma administração pública, quer de um hospital, de um posto médico, ou até de uma dependência bancária, ou ainda de uma padaria, ou qualquer outra instituição, perceberem que estão ali para servir e não complicar o utente. Identificando estas debilidades todas, nós desenhamos um pacote de formação que temos estado a levar a cabo a nível das províncias, com formadores muito experimentados, no sentido de permitir que diversos profissionais destacados nas instituições e que participam das formações por via de acordos entre a instituição Cefojor ou mesmo por iniciativa particular, tenham a possibilidade, portanto, de frequentar estas ações e melhorar as suas aptidões. Tem sido um trabalho que tem contado essencialmente com o engajamento dos governos provinciais, as administrações municipais, as distintas direções de empresas públicas e não só, as distintas direções ligadas ao setor da administração pública e outros parceiros, como são as igrejas, como são as associações. E, felizmente, os resultados têm sido muito positivos. Nós, o ano passado, estivemos em Benguela, estivemos na Huila e estivemos na Lunda Sul. Este ano já estivemos no Kwanza Norte e, de acordo com o nosso plano de trabalho, vamos nos próximos dias ou dentro de um mês e algumas semanas a seguir para o Kwanza Sul e depois então será Malange. Mas quero crer que, a par de este ano termos definido que iríamos apenas em 3 províncias, provavelmente poderemos ir em mais uma ou 2, tendo em conta o interesse concreto de algumas províncias que já manifestaram esta vontade de ter o Cefojor, porque o feedback é positivo, não é? Há também uma comunicação entre os responsáveis das distintas províncias, não é? E então, felizmente, os resultados têm sido muito positivos e vamos continuar a dar o nosso modesto contributo para que, de facto, aqueles que são os problemas que acabam por não ser saudáveis para a nossa sociedade possam também merecer parte do nosso contributo no sentido de irmos mitigando gradualmente. Em relação aos preços das formações, os preços são moderados ou é acessível para todos? Bem, eu também às vezes sou abordado por algumas pessoas que dizem que deveríamos repensar os preços que praticamos. Mas eu procuro dizer a estas pessoas que, enquanto um responsável de uma instituição de ensino ou de formação, como é o caso de Cefojor, considero os nossos preços muito módigos, apesar de reconhecer que hoje, tendo em conta as dificuldades que estamos todos a enfrentar, pouco poder de compra para a população de modo geral, a nossa economia está a atravessar um momento não muito bom, ainda assim entendemos que temos sido uma instituição com algum cuidado em estabelecer preços. De igual modo, tenho estado a transmitir às pessoas que é preciso que se tenha em conta que nós, Cefojor, não beneficiamos de algum subsídio do Estado para assumir as nossas responsabilidades de avanças para com, ou avança para com os formadores. Ou seja, nós precisamos produzir
para, de alguma forma, podermos assegurar pelo menos aí despesas com os formadores e depois um conjunto de outras necessidades que temos enquanto instituição, não é? Só para terem uma ideia, a nossa, digamos que, maior referência do ponto de vista de formações, que é o curso profissional de jornalismo, é um curso que não dá dinheiro ao Cefojor, antes pelo contrário. Mas é um curso que nós não podemos deixar de ministrar, até porque é o grande cartaz do Cefojor, não é? Exatamente. Nós começamos normalmente o curso cá em Luanda com 170, 180 formandos, mas terminamos o curso com 80, 90 formandos, ok? Mas o número de formadores não altera. Portanto, o número de formadores com que começamos o curso é o número de formadores com que terminamos o curso. Mas independentemente de o poder de contribuição reduzir, nós precisamos de continuar a cumprir com as nossas obrigações para com os formadores. Então é preciso aí algum equilíbrio no sentido de não deixarmos de ministrar este curso, até porque também não faria sentido existir o Cefojor. E então é um bocado desta compreensão que temos estado a apelar às pessoas. E não menos importante, também aproveitar esta oportunidade para dizer que não é muito correto utilizarmos o termo gastar quando se trata de curso. Não é muito correto. Quando se trata de formação, quando se trata de superação, nós preferimos utilizar o termo investir. As pessoas estão a investir. Estão a investir para que se possam capacitar. Estão a investir para que possam aumentar o seu background. Estão a investir para que possam estar melhor preparadas para o mercado de emprego. Ou seja, independentemente de ser um técnico superior na especialidade Y ou B, o conjunto de cursos que o Cefojor tem visam exatamente permitir que a pessoa esteja melhor preparada para o mercado de emprego. Penso que, e isto também não colocando em causa a capacidade dos potenciais concorrentes do Cefojor, penso que um investimento no Cefojor, em que o curso custe 70 mil, 80 mil kwanzas, 90 mil kwanzas, é um bom investimento. E peço às pessoas para que nos possam procurar, porque temos muitas soluções e temos estado a ajudar muita gente. Muito bom. O Cefojor dispõe de laboratórios de rádio, TV e também imprensa. Como funcionam estas oficinas? Bem, como o nome diz, laboratórios, é por via destes laboratórios que nós proporcionamos a componente prática dos nossos formandos. Ou seja, nós temos essencialmente as nossas formações na perspectiva prática e não teórica. Por isso é que, inclusive, temos um conjunto de parcerias com instituições do ensino superior, onde também boa parte dos formandos que vêm destas instituições têm essencialmente a componente teórica, mas têm que passar pelo Cefojor para poderem agregar a parte prática e depois então estarem melhor preparados para desenvolver as suas atividades. Os laboratórios têm esta função. O nosso curso profissional de jornalismo, ela depois estabelece que o formando deve optar para uma das especialidades. Nós temos 3 especialidades: a especialidade de televisão, de rádio e de imprensa escrita. Nos 2 últimos meses o formando depois tem que dizer, aliás, nos últimos 4 meses o formando tem que escolher que especialidade vai fazer, porque depois mesmo a fase derradeira da parte letiva já cautela este aspecto. Os formandos que escolhem a especialidade de rádio acabam por ser calibrados, se me permitem o termo, com um conjunto de temas especializados no domínio da rádio. Em televisão sucede o mesmo e, não menos importante, a imprensa escrita. É claro que a maioria dos formandos tem optado em fazer ou televisão ou rádio. Mas eu gosto muito de aconselhar os formandos a optarem para a especialidade de imprensa escrita, ou seja, começar a carreira sabendo escrever. Porque eu considero que qualquer voz serve para ser colocada ou
numa rádio ou numa televisão. Mas é um grande problema quando estamos em presença de um jornalista que tem dificuldades em elaborar um bom texto. E então, por isso é que aconselho sempre os formandos para que optem em começar na imprensa escrita, aprender a escrever corretamente, dominar as técnicas de escrita, a linguagem jornalística do ponto de vista de elaboração de texto, porque depois vão poder brilhar com alguma facilidade quando quiserem trocar um jornal escrito por uma rádio ou por uma televisão. Quais foram os principais desafios que o Cefajar enfrentou nos últimos anos? São vários, como qualquer uma instituição, e se nós tivéssemos que enumerar um número de desafios, penso que não sairíamos daqui tão cedo, não é? Mas nós gostamos de desafios, não é? Penso que pelo menos de 2020, a altura em que cheguei aqui em outubro de 2020 até a presente data, é visível o esforço que precisamos todos nós fazer. Falo da direção, falo dos trabalhadores. É visível o esforço que precisamos todos nós fazer para que hoje tivéssemos o Cefojor que temos, ou para que hoje possamos ter o Cefojor que temos. Estou lembrado que por ocasião do processo de restauração, muitos de nós acabou por fazer o papel de pedreiro, alguns de nós acabou por fazer o papel de pintor, marceneiro, serralheiro, ou seja, houve aqui uma solidariedade e tanto por parte de todos os colaboradores de Cefojor que efetivamente deu para perceber que as pessoas amavam a instituição, gostavam da instituição. Mas quero aproveitar também este momento para apelar à sociedade para um aspecto que a mim chama alguma atenção. Falo da necessidade de cada um de nós, enquanto cidadão, perceber que quando frequentamos uma instituição, como é o caso de nós recebermos aqui muitos utentes, precisamos perceber que não há terceiros ou outras pessoas que vão cuidar daquela instituição se não formos nós mesmos. Digo isso porquê? Porque vejo-se em conta, enquanto instituição, engajamos-nos para ter uma sala limpa, ter uma sala a brilhar, carteiras em condições, ter as casas de banho a funcionar, as sanitas todas a funcionar, as tampas das sanitas a funcionar, as torneiras a funcionar, mas infelizmente às vezes lidamos com coisas assim, tipo que pomos a mão na cabeça e perguntamos como é que é possível, não é, que na sociedade em que nos encontramos hoje ainda existam pessoas que não percebem que todo o bem público deve ser preservado por qualquer cidadão. Nós, quase que todas as semanas, temos aqui casos de tampa da sanita partida, torneira estragada. Já tivemos aqui casos muito bizarros que fica difícil de partilhar. Nós hoje temos dificuldades em colocar tapetes nas portas de acesso das salas de aula, porque as pessoas levam, os utentes levam. Nós temos dificuldades de colocar papel higiênico nas casas de banho, porque as pessoas levam. Temos dificuldades de colocar um sabonete, não é? Ou até um sabão daqueles de barra de cor azul, não é? Sabão em barra de cor azul, que dizem que é dos que melhor mata os micróbios. Temos dificuldades, porque pomos, 2 horas depois, alguém já levou. Por incrível que pareça. Quero aproveitar este momento para pedir encarecidamente aos utentes, aos cidadãos, para que percebam que gerir uma instituição como esta não é fácil. Mas também não estamos aqui para missões fáceis. Se nós aceitamos é porque estamos conscientes de que precisamos ser apenas profissionais. Mas precisamos que nos ajudem, não é? Todos nós temos uma sanita em casa, todos nós temos uma torneira em casa. Se em casa temos o cuidado de preservar, por que é que na instituição não temos este cuidado? Então, é um alerta que fica para a sociedade, para que possamos perceber que qualquer bem público que o Estado coloque à disposição do cidadão, cada cidadão tem o compromisso e a necessidade de preservar.
Porque apenas assim poderemos assegurar que as futuras gerações também possam beneficiar destas instituições. Se pensarmos de outra forma, não será possível. Portanto, do ponto de vista de dificuldades, no essencial isto que acabei de dizer, há outras, não é? Gostaríamos de, por exemplo, ver os salários podiam ser melhores, mas nós, enquanto direção e no quadro da realidade que enfrentamos enquanto país, temos alguma dificuldade. Por isso é que continuamos a apelar ao coletivo de trabalhadores de Cefojor para que não baixe a cabeça. Estamos todos comprometidos no desafio de mantermos a instituição em pé, acreditando que o amanhã será melhor. Mas o amanhã será melhor se todos continuarmos juntos, solidários uns com os outros, e percebermos que ninguém é capaz de fazer alguma coisa que seja, digamos que, aplaudida ou reconhecida, se não contar com o apoio do outro colega. Só em equipa é que conseguimos vencer, o contrário não. Muito bom. Qual é o objetivo do Cefojor quando vai buscar parceiros nacionais e internacionais? É manter o Cefojor como uma das maiores referências do país do ponto de vista do ensino técnico profissional. A nossa máxima tem sido que, se quisermos fazer diferente, se quisermos ser referência, temos que trabalhar com os melhores parceiros, os melhores formadores. E nós temos como critério primeiro esgotar a busca a nível nacional, e naqueles casos em que há alguma debilidade, não temos resposta a nível nacional, vamos atrás dos nossos parceiros no estrangeiro, mas sempre a pensar no utente. Nós lembramos que, creio que em 2023, o Cefojor fez uma parceria com, se não estou em erro, com a RTP. Como é que foi este processo? Não é bem uma parceria. Nós tivemos uma semana de trabalho intenso, com um conjunto de palestras, e acho que foi um fórum, se não estou em erro, que contou com a presença do Dr. Nicolau, que é o presidente do Conselho de Administração da RTP. Portanto, ela cedeu a um convite nosso, que era por acaso para o ano anterior, isto em 2024. Por razões da agenda não foi possível vir a Angola, que por acaso é a sua terra natal também, mas acabou por acontecer em 2025, no início do ano, e foi bastante produtivo. Os encontros permitiram que refletíssemos sobre um conjunto de temas no domínio da comunicação social, os desafios que temos, a necessidade que temos de continuar a dialogar para buscar soluções. E por acaso estamos a preparar o manual em jeito de resumo de todo esse trabalho que levamos a cabo, para remeter à direção do Ministério, no sentido de continuarmos a discutir os assuntos, os temas, porque só assim é que poderemos obter soluções. Porque entendemos que os bons têm de ser explorados, o conhecimento deve ser partilhado. Muito bom. Nos últimos anos, a Cefojor entendeu promover cursos direcionados a crianças. Qual é o impacto que estas formações têm trazido, sobretudo em termos de resultados? Olha, o resultado é positivo. Nós, o ano passado, realizamos a 3ª edição de cursos de férias para crianças. E quando digo que é positivo, é no sentido de também transmitir às pessoas que nos acompanham que algumas destas crianças que participaram destas formações até já são requisitadas para programas infantis, não aqui da Rádio Escola, nem da TV Jovial ou da TV Escola, mas, por exemplo, da própria televisão pública, Rádio Nacional e por aí em diante. Isto motiva-nos e leva um bocado a nossa responsabilidade. Por isso é que este ano, 2025, já estamos a preparar as condições para o lançamento das formações. Estamos conscientes de que a exigência será maior e precisamos estar sempre preparados para
corresponder e superar. Estes cursos visam, acima de tudo, habituar as crianças a ganhar algum gostinho pelo jornalismo, desde cedo, não é? E ocupá-las ao longo das férias, porque férias não é só lazer, não é só brincadeira, não é só diversão. E se começarmos de cedo a ajudar as crianças a perceber que o jornalismo joga um papel fundamental na sociedade, não há dúvidas que começamos a preparar estas crianças para que estejam melhor preparadas a lidar com qualquer meio em que estejam inseridas, não é? Porque o jornalismo é esta profissão em que se exige, por exemplo, que o técnico ou o profissional tenha domínio de tudo um pouco, não é? Seja curioso, seja ousado, tenha a cultura de saber ler, tenha a cultura de saber escrever, tem a cultura de ter uma noção, por exemplo, sobre a cultura geral, não é? E então, se a criança cresce percebendo estes aspectos, certamente vamos ter uma criança muito capacitada, independentemente de no futuro decidir seguir o jornalismo ou não. Qualquer curso que venha a fazer, e depois ela recordando que enquanto mais novo frequentou um curso de jornalismo infantil, melhor. Então, é mais um modesto contributo que entendemos que iniciamos e devemos continuar a levar a cabo, porque faz sempre toda a diferença. O Cefajor tem abraçado causas de responsabilidade social. Como é que tem sido este processo em ofertas de bolsas de formação? Poderíamos fazer mais. Poderíamos fazer mais. Só para que as pessoas tenham uma ideia, eu diariamente não recebo menos de 3 pedidos de jovens com dificuldades para frequentar uma bolsa, ou frequentar um curso por via de uma bolsa, pedir uma bolsa, mas nem sempre é possível. Por exemplo, nós não atribuímos bolsas, nem na totalidade, nem de forma parcial, para os cursos de jornalismo profissional, nem de inglês, atendendo às características destes cursos. O máximo que conseguimos fazer é encontrar algum desconto, quando assim se justifique, naqueles casos de cursos curtos, cursos de 20 dias, 25 dias e por aí além. E quando digo que nós poderíamos fazer mais, é mesmo no sentido de tentar ajudar as pessoas a perceber que, pelo facto de não termos subvenção para assumir as despesas com os formadores, nós precisamos produzir para, pelo menos, pagar os formadores. E há muitos casos em que nós nem sequer vamos buscar algum dinheiro, porque tudo que acabamos por receber dos formandos é para os formadores, mas ainda assim devemos continuar a caminhar. Estamos a concluir uma estratégia, mas antes disso devo dizer também que já batemos várias portas junto de instituições, no sentido de transmitir a estas instituições que nos possam ajudar. Nos possam ajudar sendo elas, por exemplo, a patrocinar de forma parcial ou na totalidade parte destas solicitações por parte de jovens, não é? Seria uma forma interessante de poder se apoiar estes jovens. Porque nós defendemos a máxima de que se nós conseguirmos proporcionar uma boa formação a um jovem, por exemplo, que aprenda a ser um bom fotógrafo profissional, que aprenda a ser um bom designer gráfico, que aprenda a ser um bom editor de vídeo, que aprenda a criar blogs, blogs diversos para efeitos de comércio, para outras iniciativas. Este jovem não precisa de ir atrás de uma empresa, bater porta por qualquer emprego. Este jovem, por si só, tem condições de todas as semanas ter algum dinheiro no bolso. E mais, este jovem, se for ousado, também tem condições de auxiliar o Estado neste desafio que é de se proporcionar postos de trabalho, porque ele pode proporcionar oportunidade a mais jovens.
Então é neste sentido que temos estado a dizer que nós temos um conjunto de formações que podem permitir que muitos jovens se possam ocupar e fazer das ocupações o seu ganha-pão. Muito bom. E já para finalizar este momento, não é, de conversa, de relembrar os nossos telespectadores que nós estamos na primeira edição do Cefajor Podcast. Senhor Diretor, ao longo destes anos, Angola vai celebrar já este ano 50 anos de independência nacional. Como é que faz uma análise sobre o nível de formação, o nível do conhecimento e principalmente a acessibilidade que estes 50 anos permitiu que Angola crescesse neste sentido? Bem, do ponto de vista de formação, fazer uma avaliação no âmbito da celebração de 50 anos da independência, posso, e sem medo de errar, dizer que demos um salto significativo. Demos um salto significativo porque não devemos nos esquecer que depois da independência, a conquista da independência, o país contava apenas com uma universidade. E penso que foi assim até 2012, a altura em que alcançamos a paz. E peço desculpas se estiver a dizer alguma asneira, mas por aquilo que disponho como informação, assim foi. Ou seja, todas as demais universidades depois acabaram por ser, digamos que, implementadas ou implantadas depois da conquista da paz. O que estou a tentar dizer com isto é que se tivermos em conta o número de universidades que existem no país e de igual modo tivermos em conta o número de centros de formação técnico-profissional espalhados pelo país, houve claramente uma estratégia, houve claramente um compromisso do governo angolano para com o aspecto formação, ok? Mas, chegados aqui, temos de perceber que o problema hoje não se coloca apenas na questão relacionada com a oferta. Hoje o desafio, no essencial, é a qualidade. E aqui precisamos ser sérios. Precisamos ser sérios no sentido de perceber que, de facto, há um conjunto de centros de formação técnico-profissional, assim como universidades, que proporcionam as formações em condições não muito adequadas. Quando um jovem que tenha frequentado uma formação técnico-profissional no domínio da serralharia tem dificuldades, por exemplo, em produzir uma estante, em produzir, vamos lá imaginar, uma mesa. Ou quando um jovem licenciado tem dificuldades em elaborar um documento estruturado, que tenha uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E que saiba colocar em prática aquilo que lhe ocorre no cérebro, é preciso perceber se de facto devemos continuar a caminhar nestes termos. E digo isso porque mais do que ou ser um responsável de uma instituição de formação, também fui universitário, não é? Fui licenciado e hoje sou mestre. E um pouco destas debilidades que estou aqui a partilhar é do domínio público. Se por um lado podemos concordar que num passado havia menos exigência em, e permitam-me aqui a redundância, em se exigir este rigor, de agora para a frente não. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Precisamos de formar bons técnicos, precisamos de formar bons universitários. Ou seja, nós precisamos de perceber que,
pelo menos uma ou duas universidades têm que constar do ranking das 100 melhores universidades, não digo do mundo, pelo menos da África. Precisamos trabalhar para alcançar este objetivo, porque apenas assim os nossos bons profissionais também poderão ser requisitados para emprestar a sua sabedoria, por exemplo, noutras latitudes, não é? Se nós volta e meia precisamos de ir buscar um especialista estrangeiro para vir resolver um assunto ou ocupar um lugar aqui no nosso país, o porquê é que o inverso não pode acontecer? Porquê é que, por exemplo, um bom técnico angolano não pode ser requisitado para ir à Europa preencher uma vaga, por exemplo, ou mesmo aqui à África do Sul? O porquê é que não pode acontecer? Então, mais do que estarmos a celebrar os 50 anos e reconhecer que, de facto, houve avanços significativos em todos os domínios e na formação não é diferente, os 50 anos devem servir para que possamos refletir sobre aquilo que eventualmente podíamos ter feito melhor, não fizemos, por várias razões, mas que precisamos não continuar a adiar para que o futuro não nos possa surpreender de forma negativa e é o que nós não queremos. Muito bom. Muito obrigada pela disponibilidade, Sr. Diretor, neste tempo que nós tivemos em conversa. E assim vamos também desejar a todos os nossos ouvintes, internautas, os nossos telespectadores que estão aí do outro lado, agradecer desde já pela sua audiência e preferência. Assim foi a nossa primeira edição do Cefojor Podcast. Voltaremos numa outra oportunidade. Então já sabe que o Cefojor é o conhecimento ao alcance de todos.